Salve, leques de boas! Depois de vocês muito pedirem, está aqui finalmente o resumo do capítulo 10 do livro Five Nights at Freddy's The Twisted Ones. Eu vi que vocês pediram até no nosso canal de Minecraft, que não tem nada a ver com isso. Aliás, se vocês quiserem conferir o que aconteceu com o Spock na nossa série de detetive, finalmente chegou o fim do arco do Spock. É só clicar no cardzinho aqui em cima que você será direcionado ao nosso canal e ao vídeo que mostra o fim da saga de Spock. Olha o barulho da moto lá na rua. Já vou falar mais sobre isso. Mas é o seguinte, galera. Eu queria falar que justamente até esse barulho aí foi bom ter vindo na melhor hora possível, porque eu queria dizer por que a gente tá com o horário do canal meio bizarro, assim, por que não saiu o resumo na sexta-feira e tudo mais. Mano, a gente tá com um horário bem complicado aqui, porque a gente tá de mudança, a gente tá numa casa que nem é... Ó a moto. A gente tá no centro de São Paulo, então tá bem ruim, mas daqui a pouco a gente vai se mudar pra um lugar que não vai ter esses barulhos na rua e tudo mais. E aí, por causa disso, de a gente estar muito engajado com a mudança, a gente vai... Eu não posso garantir pra vocês quando que os episódios vão ser postados, tá bom? Eu posso garantir que eles vão ser postados, tá? Eu já vou falar por quê, e eu queria fazer um agradecimento ao Corey das Antigas por ter falado dos resumos do livro dele em um vídeo. Muito obrigado, Corey. Se você veio do canal do Corey, inclusive, seja muito bem-vindo. Saiba que aqui nós temos não apenas resumos de Five Nights at Freddy's, mas qualquer coisa relacionada à franquia e também vídeos de zoeira. E quem quiser conferir o canal do Corey e o vídeo que ele falou sobre os resumos do livro, tá aqui no card aqui em cima. Obrigado, meu querido. Mais uma vez, tamo junto. E também queria falar, galera, que muitos de vocês me fizeram perguntas no último resumo que eu fiz sobre aquilo que eu falei do teaser do FNAF World, do ursinho com o arco-íris nas costas, não é verdade? Bem, galera, muitos de vocês devem ter matado a charada, mas muitos de vocês também não devem ter matado a charada, porque de onde veio aquele ursinho? Simples, ele veio de um minigame de FNAF 2 que é o Take Cake to the Children, onde o Freddy entrega bolo para as crianças. E por que aquilo é tão bizarro? Por que aquilo teria a ver com um teaser novo? Por que o Scott faria um negócio desse? Bom, é simples, porque aquele minigame é, primeiro, um grande indicativo de que o restaurante mais antigo de todos é aquele que aconteceu o primeiro rapto do Homem de Roxo. Vocês se lembram que nesse minigame nós temos um ambiente pequeno e tal, e que também tem o Freddy dando bolo para as crianças ao invés da Chica, que é a original? Então, aquele a gente já fez teoria sobre isso. Se você quiser saber, entender mais sobre a história, eu acho que foi a parte 2 da teoria de Five Nights at Freddy's que eu fiz, que eu falei mais sobre isso. Olhe lá, assiste lá aquele vídeo pra você dar uma olhada no que a gente tá falando, porque que é importante a gente saber de onde veio esse minigame, que fala mais sobre a possível história verdadeira de Five Nights at Freddy's. Então é por isso que o teaser me pareceu importante. Nossa senhora, alguém tá com um cano estourado aí na fora. Mas enfim, galera, sem mais delongas, vamos pro resumo. Eu quero dizer pra vocês que eu terminei de ler o livro. Esse livro aqui que está na minha frente, eu acabei de terminar ele, já li tudo. E cara, eu quero dizer uma coisa pra vocês. Se vocês já estão muito ansiosos pelos resumos de FNAF, mano, eu juro pra vocês, vocês vão ficar pasmos. A cabeça de vocês vai explodir assim, porque o final desse livro aqui, cara, eu não vou mais falar pra não dar spoiler, tá bom? Vamos começar o resumo do livro. Se teve alguém nos comentários aí que botou assim, o vídeo começa em 3 minutos e 45, eu vou ocultar do canal, já tô avisando. Senão daqui a pouco os caras nem assistem o início do vídeo. Vamos lá, vamos começar aqui. O capítulo do livro, o capítulo 10, ele é um capítulo bem curto, mas ele traz umas sensações assim que eu vou tentar passar pra vocês da melhor forma possível, tá bom? Como vocês se lembram, no último capítulo a Charlie foi pra aquela casa falsa que provavelmente foi a polícia que montou pra fazer uma emboscada pros animatronics, e ela ficou naquela cama pensando, só esperando a morte dela, basicamente. Ela tava lá naquela cama, deitada, pensando, e agora? O que vai acontecer? E o Sammy? Eu preciso de uma resposta, onde está o Sammy? E aí, conforme o dia ia acabando e ficava mais escuro lá fora, ela começava a esperar o tempo passar e ficava se perguntando sobre aqueles animatronics que estavam chegando perto dela, que estavam causando toda essa confusão na cidade. E aí ela começou a se dar conta de coisas assim, por exemplo, cara, os animatronics estavam enterrados bem embaixo do meu quarto. O meu pai certamente não teria feito aqueles animatronics, porque ele coloca limitações nos animatronics que impede eles de agirem como humanos, de fazer coisas que humanos não poderiam fazer. Mas
tem como o meu pai não saber que aqueles animatronics não estavam lá embaixo. Não tem como. Eles estavam enterrados embaixo do meu quarto, na nossa casa. Como que ele não saberia? E aí, depois de um tempo, o pensamento dela foi interrompido por um barulho que ela ouviu. Ela estava no porão, onde tinha uma cama, onde ela estava deitada, esperando acontecer, né, tudo aquilo. E aí de repente ela ouve um barulho meio fraco assim, mais distante, lá em cima no hall de entrada, um barulho de porta abrindo. E depois um barulho de passos pesados. Os passos eram calmos, mas eram pesados. Ou seja, olha, os animatronics chegaram. Isso muito provavelmente pode ser um passo de robô. E aí ela já começou a ficar com medo, não é verdade? Aí, gente, ela começou a ouvir mais passos e logo ela se deu conta. Quem tá aqui em casa não tá sozinho. E aí, galera, ela ficou deitada de lado assim, ó. De lado olhando pra parede. E de repente ela conseguiu sentir, sabe quando você tem um pressentimento assim? Ela conseguiu sentir que tinha alguém ali na porta do quarto dela. Ela conseguiu sentir que tinha alguém ali observando. Só que ela tava com muito medo, a Charlie tava aterrorizada. Apesar dela fazer esse negócio pra se sacrificar pelos amigos dela, ela não conseguia olhar nos olhos daquela criatura. Então ela ficava simplesmente assim, ó, parada, olhando pra parede, quase tremendo, tentando manter a calma e se segurando pra não chorar. Aí de repente ela ouviu um barulho que quem quer que estivesse aí na porta dela foi embora e saiu. E daí de repente, depois de algum tempo, ela tomou coragem, respirou fundo e olhou pra porta e não tinha ninguém. Quem quer que estivesse ali tinha saído. Tudo bem, daí ela decidiu que não queria ficar mais ali naquela cama porque ela estava muito aterrorizada. Então o que ela fez? Ela se levantou e começou a caminhar lentamente para fora daquele porão. E aí ela subiu as escadas, olhou, não tinha ninguém. A casa estava totalmente escura. E aí ela foi para o hall de entrada, também não tinha ninguém. E aí ela entrou num corredor. E aí no final daquele corredor tinha um quarto. Naquele quarto tinha uma janela pela qual entrava uma luz, e aí, por causa daquela luz, ela conseguiu ver uma sombra. E ela sabia muito bem que aquela sombra se tratava de um animatronic. E aí ela olhou a sombra, mas apesar de dar pra ver a forma do animatronic ali, não dava pra ver se ele estava de frente ou de costas. Provavelmente ele estava de costas pra ela, porque ele não esboçou nenhuma reação ver ela. E aí depois ela olhou pra cima, onde tinha uma sala com alguns livros, e aí dava pra ver pelas frestas da madeira aqui em cima que tinha alguma outra coisa caminhando logo em cima da Charlie, assim. Ela estava cercada de animatronics. Pelo jeito nenhum deles tinha visto ela ainda, mas ela estava cercada de animatronics. Um aqui caminhando no andar de cima, outro caminhando no fim do corredor e o outro sem ela saber onde é que tá. Então ela voltou pro porão, ela decidiu voltar pro porão, sem muito saber o que fazer, assim, sabe? Ela voltou pro porão, se deitou de novo, respirou fundo e fechou os olhos. Então ela olhou pra cima, deitou, respirou, fechou os olhos de novo. E depois ela decidiu levantar o pescoço. E quando ela levantou o pescoço, ela olhou nos pés dela e lá estava o Freddy, o Twisted Freddy. O animatronic que parecia o Freddy, aquele mesmo que ela havia desenterrado o rosto tempos atrás. E aí quando ela olhou pra ele, do nada ela se deu conta que o rosto dele era totalmente plástico quando ela desenterrou ele. Era um rosto totalmente liso, não tinha nenhuma feição assim, não tinha pelo, não tinha nenhuma pele sintética nem nada, era plástico. E agora aquele rosto estava cheio de pelugem, o rosto estava totalmente com pelos. Lembra que é aquilo que a gente tinha comentado sobre um disco, um disquete dentro deles, que emite uma onda sonora que faz a pessoa ter alucinações sobre aquele animatronic? Pois é, agora o animatronic na cabeça da Charlie estava cheio de pelo e também ele estava com os dentes pontiagudos e também os olhos esbugalhados assim, todo demoníaco. E aí aquele animatronic, ele abriu o rosto dele
Como é muito pior, parecia uma cobra, gente. Sabe quando uma cobra ela abre o bocão e começa a abocanhar a pessoa? Ele abriu o rosto dele e do rosto dele ele abocanhou os pés da Charlie. E os pés da Charlie entraram pra dentro dele e ele começou a sugar a Charlie pra dentro dele aos poucos pra prender ela. E a Charlie ela tentava se debater, mas não conseguia. Aí de repente os braços dela foram presos também e ele continuava engolindo ela pra dentro do corpo robótico dele como uma cobra. E aí, galera, de repente, finalmente, ele engoliu ela completamente e a Charlie foi presa dentro do Twisted Freddy. Exatamente, isso que aconteceu. Ela conseguiu dar um último respiro assim, e aí ela desmaiou dentro da barriga do Freddy. E aí, depois de um tempo, o Clay e o John chegaram lá naquela casa e, obviamente, eles não encontraram nada. Os animatronics já haviam ido embora e tal. O John meio que entrou em um mini pânico assim. E aí, infelizmente, eles não conseguiram chegar a tempo de salvar a Charlie. Ele perguntou pro Clay, o que vamos fazer? E o Clay não conseguia dizer nada. Eles não conseguiam se mover. E esse foi o fim do capítulo, galera. Não se esqueçam de conferir o nosso canal de Minecraft ou Ruecraft para você que gosta de aventuras boas de Minecraft, boas histórias e boas construções. E galera, não se esqueçam, o fim desse livro aqui é de estourar a cabeça. O Scott tinha dito que tinha um cliffhanger nele e tem. Vocês vão... Nossa senhora, eu tô louco pra chegar nessa parte. Um abraço no coração e até a próxima!